E nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, a Josefina acorda de bom humor, mas isso logo vai acabar, porque a casa vai cair pra megera e ela vai se ferrar, vai se dar mal literalmente. A Roberta está lá na sala olhando algumas revistas, então quando a Josefina dá bom dia a ela e pergunta se ela tem alguma novidade. Roberta pergunta que tipo de novidade seria. A Josefina então ensina a filha o tipo de novidade que ela gostaria sobre se alguém casou ou se alguém morreu. Isso porque ela foi até a Regina e colocou, gente, uma poção mágica lá que poderia tirar a vida então da sua rival. E agora a Josefina quer então saber se a mulher realmente morreu ou não. Aí a Roberta nem sabe de seus planos e então pergunta para a mãe onde foi que ela passou a noite, pois ela queria conversar com ela e quando chegou dentro do quarto, o canto estava totalmente limpo. Josefina diz que saiu com algumas amigas. É mentira. Aí então diz que ela estava conversando sobre a boda, sobre o casamento então de Roberta que está se aproximando e que é o maior babado do momento, pois todos comentam sobre isso e sobre também a gestação. Aí então a Roberta começa a falar mal, que ela gostaria que fosse de outra forma, aquela coisa e toda. A Josefina então manda a Roberta se comportar, pois logo em breve ela será a senhora Monterrube e terá uma criança correndo pela casa, aquela que então garantirá a fortuna para eles. Aí as duas começam então a conversar e acabam então que trocando farpas, porque então a Roberta dá com a língua nos dentes em contar que a Selena sabe sobre as fotos de Honório com Constança. A Josefina diz que não gosta disso e pergunta até onde essa menina sabe sobre a vida de Roberta. Roberta sorri e diz que tudo, ela é sua melhor amiga. Josefina então ensina a Roberta que não existe melhor amiga. Quanto mais as pessoas souberem sobre a vida dela, mais vulnerável ela vai ficar. Vocês concordam com isso? Que quando a gente tem algo novo na nossa vida ou alguma novidade, no caso é que elas são vilãs, mas estamos falando de pessoas boas, né? E então a gente deve guardar para a gente, ou vocês concordam que sempre alguém deve ficar sabendo de seus planos? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Antes de continuarmos o nosso vídeo, já clica no gostei e se inscreve no nosso canal. Nossos avós e nossas mães aqui têm esse costume de contar, né? Que não devemos confiar em ninguém e que não devemos contar nossos sonhos, nossos planos para ninguém, porque a inveja tem um sono bem leve. Vocês concordam com esse dito popular ou não? Comentem bem aqui abaixo em comentários, assim vocês receberão notificações novas do nosso canal todos os dias aqui de Quando Me Apaixono. Agora vamos continuar porque o babado aqui tá bom demais. Josefina então ensina a Roberta que não se deve confiar em nada e em ninguém sobre seus planos e que da próxima vez que ela armar sobre alguém, aprontar qualquer coisa que seja, que ela não confie em ninguém. Isso porque a Selena está ameaçando agora ter então que, já que o Honório e a Constância se separaram, aquelas fotos que elas tiraram não vai servir de nada e está então falando que vai então dar fim àquelas fotos. Só que a Roberta vai precisar daquilo para os planos que a Josefina tem no futuro. Josefina não gosta de saber que a Selena está sabendo de muitas coisas sobre a vida então de Roberta, deixando então ela vulnerável para que a outra lá, a amiga dela, dê com a língua nos dentes a qualquer momento. Então a Roberta então agora é ensinada mais uma vez pela Josefina que não se deve confiar seus segredos a ninguém. No hospital, o doutor libera Dona Carla e Inês para que possam ver então a Regina, que ainda está muito mal depois do que a Josefina lhe aprontou. Dona Carla pede para que sua filha se recupere logo, pois elas ainda têm muito que viver juntas, e pede para que ela não morra, pois ainda precisa encontrar a sua filha, a Regina, que também tem o mesmo nome de Regina, né, que no caso é a Renata. Aí então Dona Carla pede para que sua filha lute, para que sobreviva e que não a deixe sozinha. Nisso, vemos então que a Regina começa a ter laços, flashes, né, do dia em que aconteceu o pior com ela. Aí então a Inês e a Dona Carla ficam então ali olhando para elas ansiosas, quando então a Regina abre os olhos. Aí nesse momento a Regina então recorda da Fina, aí que é a Josi, né, a amante do seu marido que levou então sua filha embora. Ela começa então a ter flashes então e vê então a mulher com uma peruca e óculos no rosto. Aí ela está caída no chão toda sufocada e começa então a pedir ajuda.
A Josi então olha para a Regina e então diz: você nunca mais vai me incomodar, sua desgraçada, fala ela então para a Regina. A Regina logo em seguida então desmaia. Quando então a cena volta para a Regina, ela começa então a sussurrar o nome de Josi. Essa Josi aqui é a Josefina, a mulher então do marido de Regina que levou então a Roberta embora. O único nome que ela recorda é esse, Josi, mas ninguém ainda conseguiu ligar a Josi e a Josefina e fica então todo esse heredo, toda essa confusão então atrás dessa mulher, sendo que ela está ali ó, bem pertinho delas. Quando o médico retorna, Inês já começa então a falar o que foi que aconteceu e conta então que a mulher que entrou lá tentou então tirar a vida da Regina. O médico se espanta e pergunta se tem certeza. Todos ali dizem que tem certeza sim, e então o médico diz que eles devem procurar as autoridades para que possam investigar tudo o que aconteceu. O médico chega lá onde Antônio está para conversar com ele sobre o que está acontecendo. Aí então, antes disso, o Antônio se sente culpado pelo que aconteceu com a Regina, porque o Gonçalo tinha colocado uns seguranças para cuidar de Regina, só que ele com ciúmes foi lá e pediu para cancelar isso e acabou então que a Regina ficando sem seguranças, né? Aí ele diz que essa Josefina é muito pior do que então ele pensava, no caso a Josi. Aí então elas começam a conversar quando de repente o médico entra para contar então que a Regina agora está fora de perigo e que eles agora vão tomar todos os cuidados para manter ela estável e que logo logo ela terá alta. Nisso, o Antônio pergunta então sobre como agora vão ficar o caso, já que agora eles já prestaram um BO, que é o boletim de ocorrência, sobre o que aconteceu. Aí então o médico fala que a polícia já vai vir e vai investigar porque tem câmeras ali. E também conta que já saiu resultados lá do laboratório. Isso porque lá no laboratório mostrou que tem uma substância lá chamada congelantes e também café. E então acham que ela pode ter ingerido isso algo e acabou então que resultando no envenenamento. Nesse momento, a Carla então se lembra de ter entrado no quarto levando então um café e um lanche para a Regina, que a enfermeira tinha ali entregado, e quando chegou lá no quarto onde o Antônio estava, tinha uma senhora de cabelo curto preto, parecido mais com uma peruca de óculos, rezando, e então foi a Regina que deixou ela entrar. Aí então nesse momento ela fala que essa mulher é muito louca, muito perigosa e que está tentando a todo custo fazer mal à sua filha. Sem saber que o hospital tem câmeras, acaba então que Josefina voltando até lá no hospital e o pior acontece. Ela não sabe que lá tem câmeras e olha então a lista de pacientes ali e vê então o nome de Antônio, a que poderia ser sua próxima vítima. O advogado de Antônio já foi chamado lá no hospital. O Antônio contou tudo para ele, para contar sobre o que foi que aconteceu com a Regina e exige então que ele dê entrada na polícia, abra um BO, uma ocorrência, alguma coisa, mas que ele peça para que possam olhar aquelas câmeras lá do hospital, porque com certeza deve ter registro dessa mulher, que com certeza tanto Dona Carla quanto Regina poderão então reconhecer o rosto dela pelas câmeras. Inês então aconselha o homem para que vá logo, porque ela é uma mulher muito perigosa e ela pode dar um jeito então de esconder suas imagens na câmera. Aí então ele conversa e fala então que todos os conhecimentos e experiências que ele tem, eles conseguirão então pôr a mão nessa mulher, ou pelo menos ter alguma foto que ligue então quem realmente ela é. E quem sabe assim eles possam fazer um retrato falado e isso poderá ajudar então a Regina a encontrar a sua filha perdida. Antônio diz que custe o que custar, que coloque tudo em sua conta. Ele está então a favor para que encontre essa mulher, mova céus e terras, mas que possam encontrar. Dona Carla diz que essa mulher continua sendo uma ameaça para sua filha e pede então para que dê um jeito nela, chame a polícia ou coisa assim. Nisso, Isidro liga para Inês. Inês está muito nervosa e nem vê que a Josefina acabou de entrar e está escutando a conversa. A Inês então conta o que foi que ocorreu e conta que tem câmeras que registraram então essa mulher. Conta também que a Regina já está estável agora. Aí então a Josefina fica ali então escutando o que foi que aconteceu e o pior, agora ela sabe então que as câmeras registraram tudo o que ela fez.
E o pior de tudo é porque a Inês também conta que eles já sabem quem foi, que foi a Josi, a mulher que roubou então a filha da Regina. E começa então a dar detalhes que a Josefina não deveria ouvir de jeito nenhum. Josefina fica totalmente pálida quando escuta então que a casa caiu, ela foi descoberta. Aí então a Inês entrega tudo ali para o Isidro, que a Regina também sabe que foi ela porque viu o rosto dela. Dona Carla também estava lá quando viu então que ela estava rezando lá pelo Antônio dentro do quarto, e que também há câmeras de segurança ali que registraram toda a ação, e que agora eles vão entrar na justiça para conseguir essas provas para que possam pegar o registro, as fotos, o vídeo que ela então aparece, para fazer então um papel com o nome de procurada, e assim eles poderem encontrar então a filha de Regina, a filha perdida, a Renata. Aí então a Josefina fica então ali pasma que seu plano foi pior do que ela pensava, e então a Josefina é totalmente desmascarada. Josefina chega totalmente nervosa dentro de casa. A Roberta pergunta o que ela tem. Ela diz que não sabe, ela não consegue respirar, seus nervos estão à flor da pele. Ela sente que algo terrível está acontecendo com ela. A Roberta então tenta cuidar da Josefina e pergunta então se quer que chame um médico. Aí ela diz que não chame nenhum médico, que não chame ninguém. E então depois a Roberta insiste para que ela então se cuide, porque isso pode ser algo terrível. Aí então a Josefina cede e pede então para que a Roberta chame um médico urgente para ontem. Aí então vemos então que o advogado de Antônio conseguiu então a prova secreta, a pista certa para discriminar então a Josefina. Ele encontra então todas as gravações dela saindo então de um quarto para o outro lá no hospital, passando então pela sala de espera, falando com as pessoas normalmente. Aí ele então pede para então ali catucando então o computador, ele faz um zoom, tira alguns prints até que ele possa então pegar o rosto dela. Aí então ele consegue uma imagem, essa imagem é a que vai poder então ajudar as pessoas a chegarem cada vez mais perto da megera. O advogado então volta até o quarto de Antônio para contar o que foi que aconteceu. Ele fala que conseguiu os registros então liberados pela justiça, os registros da câmera lá do hospital, e diz então que essa mulher é uma mulher muito inteligente. Ele elogia então a Josefina e diz que ela tem um plano genial em sua mente para destruir com a Regina. Aí diz então para o Antônio que todo cuidado agora é pouco. Ele conta então que essa mulher se deixou ver pelas câmeras porque ela tinha certeza que com a substância que ela colocaria então na bebida de Regina e Regina tomaria, essa então ela não resistiria e que morreria. Aí então ela deu esse deslize em deixar-se ver pelas câmeras porque achou então que o seu plano seria genial e que daria certo, só que não. Aí então o advogado de Antônio conta então que conseguiram esse triunfo em suas mãos. A imagem não pega 100% no rosto então dessa Josi, mas as imagens que conseguem ver é que se algum familiar, amigo ou vizinho conhecer essa mulher, com certeza então eles conseguirão saber quem ela é e poderão fazer uma denúncia anônima ou não para a polícia, e que assim eles conseguirão então colocar as mãos nelas e assim descobrir então onde está a filha de Regina. E diz então que ela cometeu esse deslize. Ela foi com muita sede ao pote e acabou então que derramando sobre ela. O Antônio diz que tem que conseguir encontrar essa mulher custe o que custar, porque ela não pode ficar livre, ela é um perigo para a sociedade e também para a Regina. Só que o pior, gente, é que então o advogado de Antônio diz que tem uma pista que pode levar diretamente até ela. Ele não pode ainda dar muitos detalhes sobre isso. O Antônio diz que seja o que for que ele tenha contra essa mulher, que ele use logo, porque ele não vê a hora de poder ver essa mulher atrás das grades, pagando por todo esse sofrimento. São mais de 25 anos de sofrimento causados em Regina, sem ter nenhuma única notícia sobre sua filha. O Antônio diz que gastará todo o seu dinheiro, se assim for possível, moverá céus e terras, mas ele quer pôr a mão nessa mulher para poder chegar então até a filha de Regina e assim ele poder fazer essa grande surpresa para a amada. Regina ainda está muito mal sobre sua cama, estado mais leve, mas ela ainda não consegue falar muito. Aí Dona Carla diz que agora o bom é que todos sabem quem é que está por trás de todas essas maldades que ultimamente têm acontecido com a Regina depois da facada, entre outras coisas. Aí então diz que quem está por trás de tudo isso é a Josi. A Regina então começa a chorar, pois todos entenderam então o seu recado.
Por sua vez, a Josefina então está lá, ó, toda mal, porque agora sabe que seu rosto pode estar estampado nos jornais nos próximos dias. O médico então começa a conversar com ela e diz que ela teve uma crise de ansiedade, mas isso não é preocupante, ela tomará um tranquilizante e que logo logo ela estará bem e que depois do exame de sangue eles poderão também comprovar então algum outro problema que ela tenha. Pede então para que ela então fique mais tranquila, para que essas crises não fiquem mais frequentes em sua vida. Aí o doutor faz todos os aconselhamentos então para a Josefina. A Roberta então fica de prontidão para poder cuidar de sua mãe. E essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Espero que vocês tenham gostado do nosso capítulo de hoje. E não se esquece, se inscreve no nosso canal caso você seja novo aqui. Antes de sair do nosso vídeo, clica no gostei. E muito obrigada por sua audiência aqui todos os dias conosco. Desde já, muito obrigada.